Já estamos gravando. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a esta plataforma, a este canal, livre pelo Evangelho Eterno. Eu espero que vocês estejam bem, desfrutando de uma perfeita saúde, reinando em vida. Já recebo que tudo esteja bem com você, com a sua família. Eu sou o J. Fernandes, estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Hoje é sábado, hein? Meio-dia e mais 55 minutos, 12h55, do dia 9/3/2024. Muito bem. Vamos fazer um vídeo hoje, gravar aqui um ensinamento, crescer no conhecimento, atendendo aqui um abençoado que sempre escreve, que sempre se manifesta no canal, pedindo para que a gente fale sobre a ressurreição de Cristo, ressurreição de Yahushua. Disse ele que uma pessoa disse que ele voltou do céu para se apresentar a Tomé. Na verdade, a gente vamos entender isso hoje. Mas agora mesmo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Quando você deixa seu like, o YouTube ele entende que as pessoas estão curtindo, estão gostando, então ele vai enviar para mais pessoas as nossas mensagens, nossos ensinamentos. E quando você se inscreve no canal, abençoado, é muito importante para nós, só o seu gostei e a sua inscrição não custa nada para você, mas para nós é muito importante. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho na posição todas, porque assim você não vai perder nenhum vídeo, nenhuma mensagem, nenhum ensinamento quando nós subimos um novo conteúdo na plataforma. Dito isso, vamos para a mensagem hoje, né? Olha, o tema do nosso crescimento hoje é a incredulidade dos discípulos de Yahushua. A incredulidade daquelas pessoas que estavam com ele, pois algo precisava de acontecer. Como eu disse a você, esse vídeo é para atender um abençoado, e quando eu faço um vídeo atendendo alguém, com certeza a gente vai esclarecer para milhares de pessoas, vai ensinar para milhares de pessoas, as pessoas vão deixar de ter certas dúvidas para viver plenamente, né, esse evangelho eterno, para pessoas eternas nos tempos eternos. Vamos lá então, vamos avançar, vamos crescer, vamos avançar neste conhecimento. Dando o título da mensagem, vamos analisar aqui a incredulidade do João, o Batista. Vamos ver o que esse camarada fala. Vamos prestar atenção, olha só. No próprio João 1,29, ele diz assim: no dia seguinte, João viu Yahushua que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que testemunho fabuloso. Pois, em mais palavras, ele disse: aquele que mandou eu batizar me disse que quando eu visse uma pessoa e o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba, então ele é a pessoa certa. E ele testemunhou isso. E acredito que as pessoas que estavam com ele ali tiveram assim um ânimo, né? Se elevaram-se a confiança, né? A esperança ali agora no Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo, como tirou. Mas olha, dias depois, o que aconteceu. Vamos para Mateus capítulo 11, o versículo de 1 ao 4. Aí diz assim, Mateus 11, 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas sinagogas deles. Jesus foi para outra sinagoga pregar. Dele de quem? Dos judeus. Versículo 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Yahushua, ele diz aqui de Cristo, que na verdade é Deus em Yahushua, enviou 2 dos seus discípulos. Quando ele ouviu falar desses feitos gloriosos que estava acontecendo em meio à multidão, pela presença de Yahweh em Yahushua, o Criador estava ali dentro daquele Nazareno, que tinha o nome de Yahushua, que veio salvar aquele povo,
Então ele mandou 2 discípulos. Agora, olha o que ele mandou perguntar. A dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Abençoado. Deixa eu contar aqui para vocês. Faz 4 anos que eu não saí. Perdão essa palavra de eu dizer eu saí. Não. O Eterno me tirou de lá. Permita-lhe eu falar dessa maneira, mas é isso que aconteceu. O Eterno não está falando para ninguém. Esse negócio que Deus disse isso para dizer aquilo é conversa. Se hoje eu pregar uma coisa dizendo que foi Deus que falou comigo para falar tal coisa para você, não acredite nisso. Mas ele falou comigo há 4 anos atrás. Mesmo sem falar mais com ninguém, ele falou comigo. Porque antes que o mundo existisse, antes do ventre da minha mãe, ele já tinha me separado para hoje eu estar pregando para você o Evangelho eterno. Então eu já tinha essa missão, essa incumbência. Agora, para que isso acontecesse, ele mesmo decidiu abrir os olhos do meu entendimento. Ele pregou para mim e me ensinou a falar para as pessoas. Então ele me tirou de lá de dentro. Entende isso? Agora, quando eu estava lá dentro, por levantar grandes quantias, eu morava em duplex de alto padrão, eu tinha um carro bom na garagem, eu vivia de peito inchado, né? Pelos feitos que acontecia lá. Mas quando ele me mostrou tudo isso e me falou o que eu estava fazendo, eu repugnei tudo aquilo. Deixei tudo aquilo de lado. E pode me dar 1 bilhão para eu falar lá isso que eu não quero mais. Aí hoje eu moro numa chupaninha, né? Mas é minha. Comprei com meu dinheiro sem estar enganando ninguém. Ele mesmo abriu porta para mim. Eu não tenho um carro na garagem ainda. Mas eu creio que eu posso ter um amanhã ou depois. Assim como ele me deu uma casa, ele pode me dar um carro. Eu não tenho saudade de lá. Isso não vai impedir de eu crer que eu sou quem eu sou. Eu sou um ser divino, vivendo a humanidade, me experienciando nesse mundo de humano. Eu não sou humano, eu sou divino. É o que eu falo para você. Você não é humano, você é divino. Você não é gente, você está vestido de gente. Entende isso, abençoado? Mas o João é diferente. Quando ele estava lá na beira do rio pregando, ele diz: esse aí é o Cordeiro. E eu tenho certeza, porque Ial me disse que era ele. Agora ele está dizendo assim: olha, será que é você mesmo ou não? Será, amado? Quando a pessoa entende quem ele é, um câncer não vai deixar ele desacreditar que ele não é o que ele é e que o Criador habita nele. Esse câncer pode estar na carne, abençoado. Tu és um ser perfeito, divino, sem nenhum defeito. Entende isso? Pode passar até por mal bocado nessa vida, mas tu não perde a tua certeza, a tua posição de quem tu és. Tu és um ser perfeito, completo, sem falta nada. Mas a tua condição, porque tu estás de humano, a tua perfeição pode estar aqui, ó, e a tua condição é aqui. Isso não te mancha, isso não te abate. É claro que não é bom estar assim, é bom estar quase igual, né? Se não dá para estar igual, mas pelo menos perto. Também o Eterno não te mandou aqui para a tua condição estar lá em cima e a tua posição estar aqui embaixo, não. Passando fome, necessidade, não. Mas se porventuras passa por uma certa dificuldade, tu sabendo quem tu és, tu tendo essa ciência em ti, a mente de Cristo ativada em ti, tu sabendo que tu és um perfeito ser igual ao Pai, tu vai duvidar porque estás tomando uma injeção no hospital? Claro que não, abençoado. Claro que não. Olha, os dias da minha carne estão se cumprindo, daqui a pouco eu estou lá na minha pátria. Ah, Pai. É assim que é para ser. Mas ele não foi assim. Será que é ele mesmo? Quer dizer que ele está me ensinando mentira? Ele está me ensinando... Para ele está me ensinando uma mentira, então? Porque nem ele mesmo acreditava. Aí disse-lhe: és tu mesmo? Ou devemos esperar outro? Agora, olha a resposta de Yahusha. Ele respondeu assim:
Disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvi e que vedes. Quando ele ouviu a pergunta incrédula de João, então Yahushua disse, Yahushua respondeu e disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouve e que vê. O que tu vê e que tu... Em outras palavras aqui, num papo reto. Yahushua disse assim, demora um pouco, que daqui a pouco eu vou atender uma multidão que está ali. Vai ter um culto ali, uma reunião ali. Aí o que vocês ouvirem lá e o que vocês verem lá, você diz a João. Ele falou, eu não vou responder nada para um cara desse não, porque o que eu responder para ele não vai adiantar, que ele não vai crer. Aí vocês mesmo vê, vocês mesmo prestam atenção nos ocorridos e vocês contam para ele lá. Aí diz o versículo seguinte, se você quiser ler mais, você pode ler, que os cegos viram, os paralíticos andaram e algum morto ressuscitou. Aí eles disseram isso lá para João. Vê a incredulidade dele? Abençoado. O apóstolo da graça, ele disse, eu sou acostumado a ter abundância e a passar necessidade. Eu sei que tudo posso. Eu estou certo no Deus que eu tenho crido. Isso não vai me abalar. Eu estou acostumado. Se eu não tiver um boi assado em cima da mesa, eu asso um pão e como, não tem problema nenhum. Entende isso, abençoado? Vamos crescer, né? Vamos crescer. A incredulidade de Tomé. Vamos ver João 20, 24 a 27. 20. Ora, Tomé, um dos 12, chamado de Dídimo, não estava com eles quando veio Yahushua. Yahushua, depois da ressurreição, se apresentou aos discípulos, mas o Tomé tinha dado uma voltinha. Era o fujão. Aí o que aconteceu no 25? Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não ver o sinal do escravo em sua mão, e não puser o dedo no lugar do escravo, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu vou acreditar nisso. Quer dizer, quantas mensagens, quantos ensinamentos Yahushua tinha dado para aqueles discípulos, dizendo, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou voltar à vida. Mas ele acreditava? Não. Entende isso, abençoado? Eu sempre digo uma coisa, se você vai aprender um novo idioma, ou você vai fazer um curso, você tem que ler, ouvir aquilo aprendendo. Porque, por exemplo, o cara cursou o 2º grau, agora não tem mais grau, agora é o que mesmo? Ensino médio. Mas ele só se interessou em perguntar no YouTube a resposta das provas. Aí ele passou, tem um diploma, mas ele não leu, ele não aprendeu. Quando ele for fazer um emprego, aquela que ele não leu, vai precisar para passar no teste. Ele não vai passar no teste. Mas você não tem 2º grau? Isso cabe a quem tem 2º grau. Mas eu não li nada, eu só peguei o resultado no YouTube. Pronto. No YouTube não, no Google. Entende isso? Se você vai aprender um idioma, inglês ou espanhol, qualquer um, você tem que aprender a ouvir. Você tem que ouvir aprendendo. E não ouvir por ouvir. Você não vai aprender nada nunca. Entende isso, abençoado? Aqui não adiantou nada e Yahushua ter falado tanto com eles. Para quê? O vento levou. Eu não vou crer, disse ele. Aí, assim, 8 dias depois dessa conversa, estava outra vez os discípulos dentro do cenáculo e com ele Tomé. Aí dessa vez o Tomé, o fujão, estava lá. Aí diz assim, chegou Yahushua. Yahushua chegou ali. Estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tenham paz, não tenha medo, tenha confiança, garantia. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na do meu lado.
Não seja incrédulo, disse Yahushua, mas crente, creia. Abençoado. E Yahushua não voltou do céu aqui. Ele ainda não tinha ido para lá. Se alguém pregou ao moço dizendo que ele voltou do céu, será que esse camarada sabe de alguma coisa mesmo? Ele não tinha sido ascenso ao céu ainda. Ele estava por ali. Agora, aquele corpo não tinha mais relação com o pecado. Por isso que as pessoas não conheciam ele. Entende isso? Quando ele nasceu de mulher, ele não nasceu com pecado, ele não pecou, mas o corpo dele era um corpo de humilhação. Um corpo igual a qualquer outro corpo, um corpo sujeito ao pecado. Ele veio na semelhança do pecado. É um corpo de pecado, sem pecar, entende? Mas quando ele ressuscitou, já não era mais um corpo de humilhação, não era um corpo que tinha semelhança de pecado. Então havia uma grande diferença entre aquele que foi sepultado e aquele que apresentou-se. Ninguém conhecia mais ele. A própria mãe disse assim: eu pensei que era um jardineiro. Os discípulos andavam com ele, mas não conhecia. Mas ainda era um corpo físico abençoado. Ele ainda estava num corpo físico. Tem uma versão que diz assim, agora eu me lembrei agora: põe o teu dedo e vê se eu não tenho carne e osso. Mas aquele corpo não era mais o corpo de semelhança com o pecado, porque ele já tinha tirado o pecado. Aquele corpo não era mais um corpo contaminado, um corpo que se contaminasse, que poderia se contaminar. Aquele corpo era um corpo da perfeição, mas ainda era um corpo físico, porque ele ainda apareceu. Como é que ele ia aparecer se ele não tivesse ainda num corpo físico? Você entende isso, abençoado? Ele não voltou de lugar nenhum, ele estava por ali mesmo ainda. Depois de 40 dias foi que ele foi ascenso ao céu. Vamos crescer? Abençoado, isso ainda precisa acontecer com milhares e milhares e milhares de pessoas. O que então? Vamos ler Lucas 24, 44 e 45. Vamos ler o 44 e vamos ver o que acontece. Lucas 24, 44. A seguir, Yahushua lhe disse: são estas palavras que eu lhe falei estando ainda com vocês. Ora, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim e a lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Lucas 24, 44, e ele diz assim: são estas palavras que eu falei para vocês quando eu ainda estava com vocês. Mas ele não estava ainda, mas não estava mais naquelas condições. Entende? Essas são as palavras que eu falei para vocês, que tudo que era necessário, que tudo se cumprisse. Ou que se cumprisse tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Se cumprisse, ali já tinha se cumprido tudo, abençoado. Tudo ali já tinha se cumprido. Tudo já tinha se cumprido. O versículo 25 agora, 45, aliás. Então lhe abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Então ele abriu o entendimento daqueles discípulos para que eles entendessem o que é as Escrituras. Tem um abençoado que sempre comenta, obrigado pelo comentário de todo mundo, seu comentário é muito importante. Diz assim, ele fala: irmão, eu te asseguro, olha o que ele fala, que tudo que está escrito vai se cumprir. Não, meu irmão. Não, você precisa ter os olhos, o seu entendimento, como diz aqui, e ele abriu o entendimento deles. O seu entendimento está fechado. Os seus olhos são olhos da lei. A lei não existe mais. A lei caducou na cruz. Tudo isso não vai acontecer, já aconteceu. Tudo isso, meu amado, já aconteceu. Não vai acontecer mais nada, já aconteceu. Eu lhe asseguro que tudo isso já aconteceu.
Olha o que ele diz. Então lhe abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras, porque eles não compreendiam. Milhares e milhares de pessoas não compreendem as Escrituras. Por isso que eu estou aqui, para que através do que eu falo, das minhas palavras, a tua mentalidade, os olhos do teu entendimento sejam iluminados, para que tu compreendas que tudo isso já aconteceu. Um dia eu vou fazer um vídeo, vou falar de 3 evangelhos. 3 evangelhos. Um não é bem o evangelho, mas foi considerado como um evangelho. O evangelho da circuncisão, dado a Pedro, Tiago e João. O evangelho da incircuncisão, dado a Paulo. E o evangelho eterno para depois da conclusão dos séculos. Depois do evento maior que houve no ano 70. Que acabou a lei e a graça. Ficou ali. E daí para frente a Nova Jerusalém com o evangelho eterno. Então, quando Iau abriu os olhos do meu entendimento, pregou para mim, iluminou os olhos do meu entendimento, que ele não está pregando mais para ninguém, mas ele pregou para mim, ele mostrou para mim essa verdade, porque eu tenho a incumbência de falar para você coisas que ninguém não fala, de uma maneira que você não escuta de ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Em graça não tem melhor que ninguém. Todo mundo é a mesma coisa, só que uns têm o entendimento de um lado, outro tem do outro, mas o fundamento é sem pecado, sem diabo e sem inferno. Esse é o fundamento. Não existe isso, não existe. Entende? Agora, ele me separou antes do ventre da minha mãe, para que eu hoje estivesse pregando, falando, levando esse conhecimento para todo mundo ter os olhos iluminados. E um dia eu vou falar do evangelho da circuncisão, do evangelho da incircuncisão. Nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João. João ouviu, conheceu o evangelho eterno. Os discípulos de Jesus de Nazaré pregou o evangelho da circuncisão, do arrependimento. Paulo é incircuncisão, que até serve para a humanidade. Mas o evangelho o evangelho eterno, nenhum deles viu. Só João, do Apocalipse, porque ele mesmo teve a revelação do anjo, trazendo na mão o evangelho eterno para tempos eternos. Para a vida eterna nos tempos eternos. Que eu estou pregando para você. Entende isso, abençoado? Abençoado, essas coisas precisam acontecer com a humanidade. Abrir os olhos do entendimento. Vamos ver a ascensão de Yahushua. Até aqui então ele estava por ali. Ele não voltou de lugar nenhum. Ele estava por ali mesmo. Agora vamos ver aqui. Vamos falar com quem entende. Vamos perguntar isso para Paulo, porque foi no terceiro céu e recebeu lá o evangelho do próprio Cristo, do próprio Yahweh. Vamos lá? Atos 1:9. Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Abençoando. Aí foi a ascensão. Estava ele no Monte das Oliveiras, disse que tinha lá umas 400 pessoas. E aí ele deu algumas instruções e ele foi elevado e uma nuvem o recebeu. Uma nuvem. Aquela nuvem teve uma incumbência, abençoada, de desfazer aquele corpo físico. Abençoados, no céu não entra corpo físico. No céu não pode entrar carne e sangue. Mesmo que ali não tivesse mais sangue, não sei se tinha ou não. Sei que em alguma coisa eles tocam aqui que tem carne e osso. Não sei se tinha sangue ali dentro ou mais não sei dizer. Talvez sim. Mas não sei, mesmo que não tivesse sangue. Eu não estou dizendo que tinha nem que não tinha, tá, abençoado? Mas mesmo que não tivesse, mas no céu entra corpo físico. Carne e osso entra no céu? Claro que não, abençoado. Carne e osso vai para a terra.
mas ele veio sem intervenção de homem, e aquele corpo foi construído sem intervenção humana, e ele foi destruído sem intervenção humana. As nuvens o ocultou dos olhos dele, e ali foi desfeito aquele corpo. E do lado de lá chegou Yahweh. Yahweh chegou ali, o Criador. Entende isso? Porque se você perguntar para os discípulos dele que não sabem de nada, aí vai dizer que ele assentou-se do lado direito do Pai. Peraí, aí você vai pensar que o Yahweh está numa cadeira, sentado numa cadeira, e a Ruxo assentado na outra do lado. É um castelo, é? Lá não tem isso não, abençoado. O único Deus, lá não tem dois deuses não, só tem um. Entende isso? Então aquele corpo foi um corpo físico. Ele mesmo disse a Tomé, toque aqui e veja se isso não é carne e osso. E carne e osso não podem entrar no céu, abençoado. E que ele abra o teu entendimento para tu entender o que diz a Escritura. Eu sei que milhares e milhares aí estão entendendo muito bem, porque tem cada depoimento de cada abençoado, cada comentário, que eu não tenho o que dizer. Eu digo assim, mente iluminada, isso é uma mente iluminada. Ah, papai. Mas outros, ainda por não entender a Escritura, dizem assim, tudo ainda vai se cumprir. Esse sistema futurista, enganador, esse sistema religioso, futurista, que engana as pessoas, que faz a pessoa acreditar que Yahshua ainda está voltando. Deixa eu só contar aqui um pouquinho para você, porque a gente está perto de terminar, esse vídeo vai ser curtinho. E vou contar, eu ia no centro do Recife, eu moro aqui em Jaboatão, perto da divisa de Recife, é uma cidade da área metropolitana, divide com a capital, com Recife. Então eu peguei um ônibus, subi num ônibus, não peguei o ônibus, eu entrei no ônibus, né? E aí tinha uma cadeirinha ali do lado direito, aquela cadeirinha estava vazia, como eu tenho um bilhetinho de andar, né? Eu sou preferencial, já tenho mais de 70 anos, né? Aí eu sentei ali e estava um congestionamento, aqui tem congestionamento direto. Aí sabe o motorista era evangélico, sabe o que ele me falou? Sabe o que é isso, irmão? Eu falei, não sei não, o que é? É Jesus que está voltando. Ele disse que Yahshua estava voltando. Jesus no linguajar dele, né? Já é? É. Então, a gente vai passar por ele, vai cruzar por ele, então? Me apresenta a ele que eu quero ver. Se o que ele está dizendo é isso mesmo. Se o senhor disse que ele está voltando, a gente não está indo, tá? Aí o senhor disse que ele está voltando, então a gente vai cruzar com ele. Se esse congestionamento é porque ele está voltando, então a gente vai cruzar com ele. Se o senhor me apresenta, faz favor. Se o senhor não crê, falei em quê? Que esse congestionamento é porque ele está voltando? Creio, não. Isso aí é a conversa. A gente vai chegar lá e não vai ver ele. Aliás, antes do senhor nascer, já disseram que ele está voltando. O senhor vai morrer, vão dizer que ele está voltando. O seu neto vai morrer, dizer que ele está voltando. E o que falta para ele voltar, então? Aí ele disse, mas por que você não acredita? Porque isso não vai acontecer nunca, porque ele já fez isso, ele já voltou. Ah, voltou nada. Ele disse, é porque se enganaram. Eu também fiquei enganado nisso 32 anos. Entende, abençoado? Corpo físico não pode entrar no céu. Agora, aquela ressurreição, abençoado, foi a ressurreição de Cristo. É bem claro que diz algum lugar aí, alguns dos 4 escritores que escreveu, que se informaram para poder escrever, que eu acredito que eles não estavam lá, porque se eles estivessem lá, não precisava ter informado de outras pessoas, né? Diz que quando ele morreu, caiu um sangue dele no chão, eu já li isso na Bíblia em algum lugar. E algum corpo de morto, de santo que dormia, acordou e entrou na cidade e pregou para as pessoas. Eu acredito nisso sim. Mas não é que todos vão ressurgir. A ressurreição não era físico. A ressurreição era dos espíritos que estavam mortos. O homem espiritual estava separado de Deus, morto. Aí um abençoado disse que eu inventei uma morte, a morte adâmica, é isso mesmo. Adão matou a humanidade, mas não física, espiritual. Então era a morte adâmica que ele ressuscitou. E essa ressurreição da morte adâmica foi feita no ano 70, quando ele voltou para fazer juízo. Foi ali que Paulo disse, ali seremos transformados. Os que dormem vão ressuscitar primeiro. E nós vamos ser transformados. Vamos ser transformados.
E o povo já foram transformados. Isso é espiritual. O espírito que estava na condição de incorruptível se tornaram incorruptível. Estava na condição de mortal porque estavam mortos, se tornaram imortal. O espírito. Aonde é que diz que a carne vai viver para sempre? Onde é que tem isso? Não existe isso, abençoado. Entende isso? A ressurreição dos mortos aconteceu no ano 70, quando ele veio fazer juízo. Ali ressuscitou todos os mortos, espiritualmente falando. Entende isso, abençoado? Eu quero terminar agora. Vejamos como ele agora, vejamos como ele está agora, depois da ascensão, depois que ele foi ascensos. Atos 9, de 1 ao 3. Enquanto isso, Saulo ainda respirava, ameaçava de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 2. Pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencesse ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então ele queria encontrar alguns crentes, vamos dizer assim, e levava preso e sacrificava muitos deles. Paulo era um desses tais. Vamos ver o versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Abençoado. Aquela luz é o próprio Yahweh, o próprio Cristo que se chamou em graça. Cristo em graça é Deus, é Yahweh. Ele hoje está no lugar que ele é. Ele é o quê? Ele é uma luz. Ele é pai das luzes. Ele é teu pai, tu também sou uma luz. Tu sois uma centelha divina, abençoado, vivendo nessa humanidade. Tu não vai morrer nunca, tu és como se fosse um pedaço dele. E isso não morre, isso é eterno. Entende? Então ele viu um clarão, uma luz, um resplendor que veio do céu. E você sabe o que aconteceu, eu não estou aqui para contar o que aconteceu. Ele caiu, mudo não, né? Cego, e disse quem é o Senhor, e aquela conversa, ele foi para lá, para casa de Anania, e chegou lá uma pessoa e orou por ele, as escamas caíram dos olhos, e ele começou a ver a verdade. É preciso, as minhas escamas caíram há 4 anos. O Eterno tirou as escamas dos meus olhos. E Yahweh tirou as escamas dos meus olhos. E eu vi que tudo aquilo que eu ensinava era errado, porque eu aprendi errado para ensinar errado. Abençoado. Ele é uma luz, ele é o ressuscitado. Ele é o que ressuscitou. O Nazareno não existe mais. Alguém pode dizer, isso é uma blasfêmia. Você precisa entender as Escrituras, somente isso. Precisa ter os olhos do seu entendimento iluminados, como ele iluminou o entendimento dele para que ele entendesse as Escrituras, porque ele também não entendia. Eu quero terminar lendo Romanos 7, versículo 4. Para que você veja que você não tem que estar apegado ao Nazareno. Você tem que crer no que foi feito através do Nazareno, mas não se apegar mais a ele. Romanos, o Evangelho escrito por Paulo para Roma, no capítulo 7, o versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Dizendo Paulo, vocês morreram para a lei, esquece a lei não existe mais, vocês morreram para a lei. Então, abençoado, que diz que a gente vai pregar a lei para sempre? Tá bom. Cristo tirou a lei, vocês trouxeram de volta. Vocês acham que está agradando a Deus assim? Ele tirou o pecado e trouxeram de volta. Ele derrubou a barreira, levantaram. Ele rasgou o véu do tempo e costuraram de volta. E aí? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, disse ele lá. O corpo de Cristo era Yahushua, o Nazareno. Aquele corpo te matou para a lei. Matou todos os corpos. Todos os seres humanos, fisicamente, para Deus está morto, crucificado. Ele não te vê em carne mais. Quando ele olha para ti e vê que tu és um Cristo andante. Porque Cristo, que é ele, fez um contigo. Vamos lá. Pelo corpo de Cristo.
para pertenceres a outro. Para tu pertencer a outro, abençoado. Tu não pode mais estar pertencendo ao Nazareno. O Nazareno não existe mais. Tu não precisa estar aí. Ah, Jesus de Nazaré, venha cá. Ele não vai vir, abençoado. Ele não existe mais. O Nazareno não existe. Quem existe é Cristo. É o Iau que estava dentro do Nazareno. É o ressuscitado. Para que tu pertença a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Tu agora tem que seguir o ensinamento do ressuscitado, dado a Paulo no terceiro céu. Que conta para a eternidade. Conta sim, porque lá diz que tu não és carne, que tu és um espírito, lá diz que tu és um ser perfeito, lá diz que tu és um abençoado, lá diz que tu és completo, lá diz que tu sois abençoado com todas as bênçãos, lá diz que tu não tem defeito, que sois completo, que tu sois salvo antes que o mundo existisse, tu sois um escolhido, um predestinado. Isso serve para o resto do mundo todo, mas hoje, para o resto da vida inteira, das pessoas que vai vir para sempre. Mas hoje nós não estamos mais no pacto da graça. Nós estamos no Evangelho eterno, vivendo a Nova Jerusalém, que é a cidade espiritual, abençoado. A Jerusalém não é uma cidade terrena, é a cidade do céu, a cidade celestial. A cidade, a minha pátria, que não sou carne, que sou um ser divino. Você entende isso? Para que tu pertenças a outro, a fim de que damos fruto para Deus. Ou seja, dar fruto para Iau não é pertencer ao Nazareno, é pertencer ao ressuscitado. Quando eu estou abrindo os olhos do teu entendo o que eu estou dizendo. Só quem tira o véu é ele, mas o que eu falo tem a ciência de iluminar o teu entendimento. Aí eu estou dando fruto para Deus. Me desculpa o meu querido irmão que mora em Tararé, interior de São Paulo, que diz assim: eu e o meu pai conhecemos a verdade através do seu vídeo. Acabamos de sair do sistema religioso, estamos felizes da vida e que venha mais conhecimento através do Senhor, através do seu vídeo. O que eu falo abre os olhos do entendimento dos amados, dos eleitos, para que tu entenda a verdade do Evangelho eterno, que sois um ser eterno vivendo nos tempos eternos. Olha, tu sou um ser eterno, está nos tempos eternos vivendo Moisés, Jesus de Nazaré, vivendo Moisés. Não dá, cara. Não dá. Pede para os teus olhos serem iluminados. Presta atenção, que os teus olhos vão ser iluminados. Essa é a minha emoção, essa é a minha incumbência de falar para o mundo o Evangelho eterno, de maneira que os olhos do entendimento sejam iluminados. Abençoados? Creio eu, como diz o meu amigo Undureno, criá-lo eu que pude ajudar você. A gente se vê aí num novo vídeo, numa nova mensagem, num outro dia. Paz eterna para ti, abençoado!